Salve, salve nação, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, 3 de outubro de 2025, canal Leandrão Fla chegando nessa segunda-feira com informação do Megão para vocês. É isso mesmo, voltou aí o quadro, estamos voltando, né, com o quadro aí Notícias do Fla com Leandrão Fla. Quero pedir desculpas aí para a galera, né? A galera viu que o Leandrão ficou distante essa semana que passou aí de lives, os vídeos informativos aqui, porque a gente recebeu aí, a gente estava com visita, né, para quem conhece aí, né, a Carlinha, filha da Janinha, estava aqui visitando, né, veio de São Paulo, visitou a gente aqui, então a gente dedicou essa semana e esses dias que a gente estava com a Carlinha aqui, dedicou aí à família, né, então a gente ficou aí um pouquinho distante das lives, dos vídeos informativos, mas estamos de volta, né, trazendo aí informação do Megão para você. Então, se você está chegando aqui e ainda não conhece o nosso canal, com esse dedinho aqui, ó, clica aí na palavra inscreva-se, deixa o seu like, deixa a sua interação, deixa o seu comentário que a gente vai responder todos vocês. Aliás, todos os comentários que estavam pendentes, respondi todos, né, esse final de semana, né, tirei ali para responder todo mundo, então assim, tô zerado e você pode comentar aí que eu vou responder cada um de vocês aqui sobre o que que você está achando aí das notícias do mais querido do Brasil, beleza, pessoal? Lembrando também que você pode se tornar membro aqui do nosso canal, é só você depois de se inscrever, deixar o seu like, a sua interação, clica aí na palavrinha seja membro, escolha ali o melhor preço que te atende e se torne membro aqui do canal Leandrão Fla. Se você puder se tornar membro, beleza. Se você não puder, não tem problema algum, tá tudo certo. O importante é a gente estar aqui interagindo e falando aí sobre a nossa paixão maior, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Beleza, pessoal? Uma dica: ativa o sininho nojento da notificação quando você fazer a sua inscrição, porque aí quando a gente subir aqui os nossos vídeos, você vai receber a notificação e é só vir para cá, interagir e participar com a gente. Beleza, pessoal? É isso aí, vamos que vamos. Vamos então começar a falar aí sobre o mais querido do Brasil nessa segunda-feira, 3 de outubro de 2025, aqui no Notícias do Fla, com Leandrão Fla. Prepare a sua pipoca, o seu Danone e vem comigo. É isso aí, rapaziada. Bom, vamos começar a falar aí sobre, né, o atacante Richarlison, né? Segundo aí o Paparazzo, né, o Flamengo não está observando a situação de Richarlison. O clube, né, tentou no início do ano, mas o atleta aí não aceitou. Apesar da informação divulgada pelo jornalista Elrin Conur de que o Flamengo estaria monitorando a situação de Richarlison, o clube não faz nenhum movimento, né, neste momento pelo atacante. De acordo com uma fonte ligada aí à diretoria rubro-negra, o Flamengo chegou a tentar a contratação de jogador no início da temporada, mas o atleta recusou a proposta. Desde então, não houve novas investidas. Então, tá aí, pessoal, não tem nada aí, segundo aí, né, o paparazzo, não tem nenhum interesse aí do Flamengo, nenhum movimento nesse momento pela contratação do atacante Richarlison. Coloque aí para mim, né, a sua interação é importante, o seu comentário é importante. Vocês acham que seria uma boa Richarlison aí para o Flamengo? O que que vocês acham? E se não, qual jogador, assim, que vocês acham que o Flamengo deveria contratar? Eu concordo muito aí com bancada ali no antes da balada, quando o Maurão está presente, que a gente precisa de um atacante finalizador que seja bom cabeceador. E você, né? O que que você pensa, né? Considerando aí que nós temos o Pedro, que está lesionado, mas vai voltar, temos o Pedro que é inegociável, o Flamengo falou que não vende, mas para você, qual um outro atacante que o Flamengo deveria trazer para o Clube de Regatas do Flamengo? Pode ser um atacante aqui do Brasil, alguém que está fora, enfim. Fique à vontade, interaja aí e eu vou te responder depois, beleza, pessoal? Uma outra notícia para a gente falar é sobre, né, o próximo confronto, né, do Flamengo. Quarta-feira o Flamengo enfrenta o São Paulo e no próximo final de semana nós vamos ter aí Flamengo e Santos, né, pessoal? Oeste inferior, leste superior e leste inferior estão esgotados aí para Flamengo e Santos. Olha que nós estamos falando do jogo lá do final de semana, né, pessoal? Os setores ainda disponíveis após compromisso com São Paulo, Flamengo enfrentará aí o Santos no Maracanã no dia 9 de novembro, pelo Brasileirão.
A venda de ingressos para este duelo segue a todo vapor. Os setores oeste, né, conforme eu falei, oeste inferior, leste inferior e leste superior já estão esgotados aí, né, restando poucos bilhetes disponíveis para os setores norte, sul e Maracanã mais. Ou seja, mais uma vez nós vamos ter aí Maracanã lotado. A nação vai estar junto aí para esse confronto aí Flamengo e Santos, que deve ter o Neymar de volta enfrentando o Flamengo, ele que voltou depois de um mês e pouco aí lesionado, voltou a atuar pelo Santos, o Santos que empatou no último jogo, né, e no final de semana aí enfrenta o Flamengo no Maracanã com casa cheia. Lembrando que na quarta-feira a gente vai até a Vila Belmiro enfrentar o São Paulo lá na Vila Belmiro. Não vai ser no Morumbis, né, vai ter um evento lá, um show, e aí esse jogo foi mudado lá para Vila Belmiro, na Baixada Santista. Beleza, pessoal? E o Palmeiras, né, na quarta-feira, enquanto o Flamengo enfrenta aí o São Paulo na Vila Belmiro, o Palmeiras joga em casa no Allianz Parque, enfrentando justamente o Santos, né. Então, fica aí a nossa torcida para o Santos, né, aprontar para cima do Palmeiras lá no Allianz Parque e a gente fazer o nosso dever de casa não, dever fora de casa. Vamos ganhar do São Paulo lá na Vila Belmiro, para a gente em busca dessa, liderança aí do Campeonato Brasileiro na reta final, beleza, pessoal? Bom, falando de Flamengo, né, pessoal, falando aí da campanha do Flamengo, o Flamengo é o único time que não levou mais de 2 gols em nenhum jogo do Brasileirão 2025. Viram só, pessoal? Quando a gente fala aqui que os números do Flamengo estão aí, são expressivos, tem gente que não vê dessa forma, né, prefere criticar a campanha do Flamengo, mas está aí, ó, é mais um dado importantíssimo. Com o sistema aí defensivo mais sólido da competição, o Flamengo é o único clube que não sofreu mais de 2 gols em nenhuma partida do Campeonato Brasileiro até aqui. Todos os outros times já levaram 3 ou mais gols pelo menos uma vez. O dado reforça a consistência do time de Felipe Luiz, mesmo em meio à maratona de jogos decisivos. Então é aquilo que respeito a opinião de todos, né, pessoal? Mas é aquilo que eu já falei aí, eu sou muito a favor aí pela continuidade do Felipe Luiz, aconteça o que acontecer na temporada, mas acredito muito que a gente vai ser campeão das 2 competições, né, continuo achando que o Palmeiras perde pontos no Brasileirão, a gente vai retomar na fase final, e eu acredito muito aí na decisão da Libertadores, né, Flamengo e Palmeiras, né, lá em Lima, acredito muito aí que o Flamengo vai se sagrar o primeiro tetracampeão da Taça Libertadores da América, beleza, pessoal? Então coloca aí para mim, né, o que que você acha aí dessa campanha do Flamengo, tá gostando, não tá, né? Eu vou responder você e coloca aí para mim também qual a sua expectativa aí, né, desse Flamengo e Santos, qual que é o seu placar? Flamengo e Santos que eu falei aqui que estão quase lotado, né, pessoal? A venda de ingressos está indo muito bem. Teremos aí um Maracanã lotado aí para Flamengo e Santos no dia 9 de outubro, beleza, pessoal? Bom, vamos falar das recuperações, né, de 2 jogadores importantíssimos, né, nessa reta final para o Flamengo. O primeiro é o Jorginho, né, pessoal, o meio-campista, né, o Flamengo trata com cautela a recuperação de Jorginho. A segunda é a coluna do Fla, né, aponta que o Flamengo mantém cautela total na recuperação de Jorginho, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o jogo contra o Racing pela Libertadores no dia 29 de outubro. Só corrigindo, pessoal, o Flamengo e Santos é no próximo dia 9 de novembro, tá, pessoal? E na quarta-feira, no dia 5 de novembro, a gente enfrenta aí o São Paulo na Vila Belmiro, beleza? Tô voltando aqui ao tempo, né, outubro já era, né, pessoal? A gente acabei de falar aqui, dia 29 nós enfrentamos o Racing, né, já passou, estamos classificados, estamos na final. Então, a correção aí, beleza, pessoal? No próximo dia
9, final de semana a gente enfrenta o Santos pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã e na próxima quarta-feira, dia 5, o São Paulo na Vila Belmiro, beleza? Bom, retomando aqui então, o Jorginho, né, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o jogo contra o Racing pela Libertadores no dia 29 de outubro. O meia vem sendo acompanhado de perto pelo departamento médico e o clube aguarda a resposta ao tratamento para definir quando ele poderá voltar a treinar com o grupo. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão pode variar de 15 a 3 semanas, podendo chegar a um mês em casos mais complexos. Então vamos torcer, né, pessoal, que o Jorginho possa se recuperar, principalmente, né, principalmente para a finalíssima aí, para a decisão da Taça Libertadores da América, que é uma peça importantíssima, o Jorginho nesse meio-campo aí do Flamengo, beleza, pessoal? E no Brasileirão, né, a gente tem, é lógico que ele faz falta também, mas a gente tem mais jogadores na posição, né, dá para rodar, contar com os outros jogadores, mas eu acho que o Jorginho é essencial numa final de Libertadores, com certeza, né, pessoal? Então, boa sorte e boa recuperação a Jorginho. Vamos falar também sobre o Carrascal, né, pessoal? Atualização importante sobre Jorge Carrascal. O Flamengo divulgou, né, um boletim médico nesse domingo, né, sobre a situação de Jorge Carrascal. O meia que deixou o jogo contra o Sport ainda no primeiro tempo realizou aí o exame, né, ressonância magnética, e o resultado aí apontou um edema ósseo na região da costela, mas sem fratura. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube, né, pessoal? Então vamos torcer também, né, que o Carrascal possa se recuperar rapidamente. Ele que vem crescendo seu futebol dentro do Flamengo, vem mostrando a sua importância, né, um jogador, né, muito versátil, um jogador drible fácil, um jogador que vem somando ali no ataque rubro-negro, né? Então, que ele possa se recuperar, porque é um outro jogador também importantíssimo nessa reta final de Brasileirão e Libertadores, né, pessoal? Então, coloca aí para mim, né, qual que é a sua expectativa aí de retorno do Carrascal? Você vem gostando dele, não vem? Fala aí também do Jorginho, né, você acha que dá para levar aí alguns jogos do Brasileiro sem Jorginho e sem Carrascal, né? A torcida sua é para que eles voltem aí para a Taça Libertadores da América também. Coloque aí que eu vou responder vocês aqui, beleza, pessoal? Bom, e para a gente finalizar, né, esse bate-papo aí, notícias do Fla com o Leandrão Fla, vamos falar de Arrascaeta, né, pessoal? O Arrascaeta que fez um golaço de falta aí nesse último jogo do Brasileirão. Fazia tempo que nós não víamos um gol de falta pelo Flamengo, né? E que saudade, né? Quando você vê ali a camisa 10 do Mengão, né, batendo a falta como perfeição, não tem como, né? É inevitável a gente não lembrar de Zico, não lembrar de Petkovic, e o Arrascaeta foi muito feliz e marcou aquele golaço contra o Sport, anotando o terceiro gol ali contra o Sport, né? O Arrascaeta, então, pessoal, está perto de atingir marca absurdamente histórica no Flamengo, é isso mesmo. O Arrasca está a apenas 6 gols de alcançar uma marca histórica, tornar-se o terceiro jogador do Flamengo a atingir 100 gols e 100 assistências pelo clube. Uma outra marca, né, pessoal, importante aí do Arrascaeta, né, é uma série de marcas que ele vai atingindo, né, por exemplo, né, quantidade de títulos, ele ao lado do Bruno Henrique, né, são números aí de assistências, números de gols, acabei de falar, né, conforme eu falei aqui, são 100 jogos, né, o terceiro jogador a atingir a 100 jogos, né, 100 gols no Flamengo e 100 assistências pelo clube, né, então é uma marca bastante considerada e também, né, acabou, né, com esse terceiro gol ali, frente o Sport, né, pessoal, acabou entrando também já para a história do Flamengo, afinal de contas, o Arrascaeta chegou a 94 gols com a camisa do Flamengo e se igualou a nada mais, nada menos que Doval, pessoal. Não é fácil não, como o maior artilheiro estrangeiro do Flamengo, né. Então, assim, só para vocês terem a noção, né, pessoal, do que eu estou falando,
o Arrascaeta tem aí a gente falando dos estrangeiros, dos gringos no Flamengo. A gente tem o Arrascaeta em primeiro, né, lugar, a gente vai colocar ele como, em primeiro lugar, né, porque está empatado, vamos dizer, com o Doval. Então aí em primeiro lugar, Arrascaeta com 94 gols. Vamos colocar ele em primeiro, porque ainda tem jogos pela frente e com certeza ele vai fazer mais gols e essa meta aí vai ser batida. Então, Arrascaeta em primeiro lugar com 94 gols, em segundo Doval com 94 gols, em terceiro Jorge Benítez com 75 gols, em quarto lugar aparece aí o Petkovic com 57 gols, em quinto lugar, o Válido com 44 gols. E em sexto lugar, aparece o Guerreiro com 43 gols, né? Então tá aí o Arrascaeta em primeiro lugar, né? Ao lado ali de Doval, 94 gols, né? Com certeza vai fazer mais gols e vai se tornar aí o maior estrangeiro com a camisa do Mengão a fazer gols aí pelo Clube de Regatas do Mengão, né, pessoal? Que marca, hein? O Arrascaeta cada vez mais entrando aí para a história do mais querido do Brasil. Então é isso, pessoal. Essas foram aí as notícias do Mengão nessa segunda-feira, 3 de novembro, né? Na onde eu falei ali 3 de outubro, considera, pessoal, estou meio atrasado. 3 de outubro, né? Estamos aí no penúltimo mês do ano de 2025, né? Então, hoje, 3 de novembro de 2025, essas foram as notícias do Fla com Leandrão Fla. É isso aí, eu vou ficando por aqui, prometendo voltar amanhã às 9 horas com notícias do Megão para você. Deixa o seu comentário, a sua interação e não deixa de deixar aquele like importante para o canal se você assistiu até aqui, beleza, pessoal? É isso aí. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e como eu sempre falo, faça sempre o bem, sem olhar a quem, porque fazer o bem não faz mal a ninguém. Tamo junto, pessoal, vamos que vamos, é isso aí, até o próximo vídeo.